No dia de hoje, nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Mas antes, vamos pedir que o Senhor nos ajude a compreender esse mistério, que Ele nos ajude a ter um entendimento sobre aquilo que Ele vem nos falar no dia de hoje. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Antes de começar, a gente tem uma pergunta para vocês. Vocês perceberam que a gente começou essa catequese falando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se são três, por que a gente usou em nome, não em nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que não foi citando nos nomes em geral e foi só em nome, em um só nome? Esse início, ele vem falar exatamente qual é o maior mistério da nossa fé, que é o mistério da Santíssima Trindade, aquele mesmo mistério na qual a gente é batizado. Então, desde o iniciozinho da nossa entrada na igreja com o batismo, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso vem nos dizer o quê? Que o nosso Deus, ele é um Deus 3 em 1. É uno, mas trino. E ser um Deus 3 em 1 significa o quê? Que ele tem uma só natureza divina. É um só Deus. Mas também, ele tem pessoas. 3 pessoas, exatamente. Então, isso vem nos falar desse mistério, né? Que é um Deus, mas que são 3 pessoas. Complexo? Uma natureza, 3 pessoas, natureza, pessoa. Gente, isso não é muito complexo, né? Enfim, não se desespere, porque eu e a Raquel, a gente ficou um tempão aqui quebrando a cabeça para tentar entender um pouco mais disso. Mas é como o próprio catecismo vai nos falar, né? Que isso é um mistério de fé, né? Ele vai dizer assim, que a Trindade é um mistério de fé no sentido estrito, um dos mistérios escondidos em Deus, que não podem ser conhecidos se não forem revelados pelo alto. Sim, e a gente não pode achar também que eu e Luísa queríamos quebrar esse quebra-cabeça, porque aqueles maiores teólogos da nossa igreja também quebram a cabeça com esse mistério. É o mistério central da nossa fé, porque é o mistério de Deus em si mesmo. Um grande santo que estudava muito sobre isso era Santo Agostinho. Ele ficava cacucando na cabeça, meu Deus, como é que posso explicar a Santíssima Trindade? E um dia ele estava caminhando na praia, pensando e pensando e pensando sobre a Santíssima Trindade, como ele podia desvendar esse mistério. Quer continuar? E ele caminhando na praia, né, e tentando entender a Santíssima Trindade, ele viu um menino, uma criança, que ia até o mar, pegava um pouco de água na mão e despejava num buraco. Só que ele ficava tentando fazer isso repetidamente e ficava tentando encher aquele buraco com aquela água. Vocês já fizeram isso alguma vez na vida? Né? De brincar na areia, enfim, a gente vai pegando a água do mar e tentando colocar num buraco. A água, ela vai conseguir ficar ali? Não, a areia vai começar o quê? A absorver. Santo Agostinho perguntou, inclusive, por que ele estava tentando fazer isso, se a imensidão do oceano nunca poderia caber num buraquinho na areia. E nesse momento, um anjo se revela a Santo Agostinho e fala para ele que assim como é difícil entender como o oceano inteiro poderia caber dentro de um buraquinho, assim a inteligência humana não pode compreender os mistérios de Deus, está muito além da nossa cabeça. Não pode compreender os mistérios da Santíssima Trindade. Como Agostinho poderia querer entender e compreender a Santíssima Trindade, sendo que é um grande mistério, né? Não cabe na inteligência humana compreender esse mistério. Mas o que nós sabemos sobre, para a gente tentar pelo menos visualizar? Porque esse mistério foi sim revelado para nós. Revelado não é o como e a explicação inteira, que há um mistério ainda que nós vamos contemplar quando chegarmos no céu. Não só contemplar, mas nos inundar deste amor que este mistério transborda. Mas o que nós sabemos hoje sobre isso? Hoje a gente vai falar um pouco para você aquilo que foi revelado de fato nas Sagradas Escrituras sobre essa Santíssima Trindade.
Então a gente conhece que Deus é amor. Quantas vezes vocês já escutaram falar que Deus é amor? Né? Só que esse amor em Deus, ele é um amor que se manifesta. É o pai que ama o filho e o filho que ama o pai. E a partir desse amor, dessa comunhão de amor entre o pai e o filho, procede o Espírito Santo. E aí vemos já o quê? As 3 pessoas da Santíssima Trindade. E essas mesmas 3 pessoas, nós podemos ver em várias situações da Sagrada Escritura como Deus age. E quando ele age, de alguma maneira, ele dá a entender que Deus, sendo da mesma natureza divina, um só Deus, ele é, na verdade, também 3 pessoas. Um desses sinais, né, dessas respostas que a gente pode encontrar na Sagrada Escritura, é até no próprio relato da criação. Né? Deus, Pai, que é aquele quem cria, quando ele vai criar o homem, ele diz o seguinte: Deus disse, façamos o homem à nossa imagem como nossa semelhança. Gente, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Tá no plural, certo? Então, seria Deus Pai falando com ele mesmo? Então, é um Deus, né, uma só natureza divina, dialogando o quê? Com as outras pessoas da Santíssima Trindade, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. É um só Deus, né, nessas 3 pessoas. E nesse diálogo a gente pode observar até no próprio relato da criação, que vai falar do Espírito que pairava sobre as águas, né, vai falar do modo que Deus Pai cria, é o quê? Proferindo ações, né? E a gente sabe que a segunda pessoa da Santíssima Trindade é o Verbo, né? O Verbo que se fez carne em Jesus Cristo. Ou seja, tem que ficar bem claro nesse momento pra gente que a Trindade sempre existiu. Não pode ter um começo, porque senão não seria Deus. Deus é infinito e eterno. Santo Agostinho, nos seus escritos sobre a Trindade, também falava assim: o que Deus fazia antes da criação? O que a Trindade fazia antes da criação? Amava-se um ao outro, como a Luísa já falou, o Pai amava o Filho e essa permuta de amor gerava o Espírito Santo. Então, desde sempre existe. Não podemos pensar em Deus como nenhuma hierarquia. Não há uma hierarquia como Deus Pai está superior ao Filho e ao Espírito Santo, nem que um começou após o outro. Eles sempre existiram. Num amor eterno, né? Numa comunhão entre eles. E quando a gente fala de comunhão, a comunhão perfeita, ela existe entre as pessoas da Santíssima Trindade. Exatamente porque eles, sendo 3 pessoas, são um só Deus. Então pensa, a comunhão é uma união perfeita de um Deus só. E com isso, né, vocês já viram um pouquinho que a gente foi falando aqui, conversando com vocês, que quais são essas 3 pessoas, né? Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, cada uma dessas 3 pessoas tem uma missão. Deus Pai tem a sua missão como Criador, aquele que criou tudo, todas as coisas. Deus Filho, que tem como missão a redenção, o nosso Redentor, né, que é Cristo, Cristo Redentor. E Deus Espírito Santo, o Santificador. Deus Espírito Santo, né, o Espírito Santo se manifesta sobre a igreja, santifica a igreja até hoje. Né? Vocês já ouviram falar, né, sobre Pentecostes, que é o início da igreja, que é quando ocorre o envio do Paráclito, né, que é o Espírito Santo. Então, falando um pouco mais disso, né, que a nossa fé professa um Deus que é trino e uno, né, vamos ler com vocês o credo niceno-constantinopolitano, exatamente porque ele vai descrever um pouquinho mais sobre a Santíssima Trindade. Só uma coisinha antes, para ficar claro. Ao mesmo tempo, onde está o Pai, está o Filho, onde está o Filho, está o Pai, onde está o Espírito Santo, está o Pai e o Filho. Cada um tem uma função diferente. Tem a oração da consagração, que o Padre invocou o Espírito Santo. Na crucificação e morte e ressurreição estava o Filho, nas suas funções. Mas onde está um, também está o outro. Vamos ler aqui, né, o credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
creio em um só Senhor, Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Ou seja, Desde sempre. Desde sempre. E Jesus Cristo foi nascido do Pai, né? Gerado. Foi gerado, exatamente. E ele vai continuar aqui. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Por que não criado? Porque quando algo é criado é porque antes ela não existia. Só que Deus sempre existiu, né? O Filho foi gerado a partir do Pai, né? Existia Deus Pai e que, pela ação do Espírito Santo, fez com que o Filho se encarnasse, né? E Deus se fez homem, né? Exatamente pelo plano de salvação. Consubstancial, porque é a mesma substância. Lembra que estávamos falando sobre a mesma natureza? E aí ele vai continuar, consubstancial ao Pai. Por ele, todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós, foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. Então, quem que morreu na cruz, quem ressuscitou, quem ascendeu aos céus? A segunda pessoa, Que é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então, foi a segunda pessoa da Trindade. Já falou sobre o Pai, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, da segunda pessoa de Jesus Cristo, e agora prosseguimos. E aí, continuando falando, né, de Jesus Cristo, fala assim, que de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Então, quem que vai julgar? Jesus Cristo, a pessoa do Filho, e não a pessoa do Pai. E continua, creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Vocês lembram que a gente comentou exatamente disso, desse amor, né? Do Pai com o Filho, do Filho com o Pai. E fruto desse amor, né? Procede o Espírito Santo. E todos dignos da mesma adoração. E aqui continua falando, né? E que esse Espírito Santo é aquele Espírito Santo que inspirou os profetas, né? E fala, ele falou pelos profetas. E é o mesmo Espírito Santo que santifica a igreja. E aí no final do credo, ele vai falar da igreja, né? Creio na igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Exatamente porque a missão do Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade, é santificar a igreja, né? Cristo anuncia a vinda do Paráclito, né? Anuncia a vinda do Espírito Santo. Então, essa ação, né? Aquilo que nos santifica é a ação de Deus por meio da pessoa do Espírito Santo. Os apóstolos questionaram Cristo, mas depois que for embora, ficaremos só? Ele não, virá aquele que agirá por mim, o Espírito Santo. Estamos na era do Espírito Santo, nosso Senhor já ascendeu ao céu. Estamos com o Espírito Santo que habita em nós, a Trindade habita em nós. A gente vai fazer uma oração no final muito boa. E também essa parte da igreja, nós vamos falar da ação do Espírito Santo na igreja, nós vamos falar mais na próxima catequese. E antes de finalizar, gostaria de comentar com vocês, né, como que a gente representaria a Santíssima Trindade, né, em ícones. A gente vê que na nossa paróquia tem vários ícones, né, na coroa mistérica, quando a gente entra na nossa paróquia a gente avista isso. E como que a igreja representa a Santíssima Trindade na forma de ícone? Existe um ícone de Andrei Rublev, né, um ícone oriental, em que ele representa a Santíssima Trindade. Nesse ícone, né, tem a figura ali, né, de 3 pessoas, e ambas essas 3 pessoas têm a mesma face. É exatamente ele tentando explicar esse mistério na forma de um ícone, né, de que Deus, que é uma só natureza, a mesma natureza divina que está na pessoa do Pai, a mesma natureza divina que está na pessoa do Filho, e a mesma natureza divina que está na pessoa do Espírito Santo. E ele representa isso nesse ícone, né? Uma coisa que eu me lembrei do ícone que você não comentou,
é que as três pessoas estão inseridas tanto num círculo perfeito quanto num triângulo perfeito. Lembrando isso, de Deus uno e trino. Além disso, se vocês observarem, tem outras passagens que a gente poderia ter citado que mostra isso, né? Revela esse mistério da Santíssima Trindade. Uma delas é da encarnação, na qual Deus Pai, com plano de salvação, envia o Filho, né? Ele envia o Espírito Santo para que o Filho, o Verbo, seja encarnado no seio da Virgem Maria. Além disso, né, quando o Cristo é batizado, né, vocês lembram do batismo no Rio Jordão? Né, aparece a voz do Pai que fala para todos e revela para aqueles que estavam ali: este é meu Filho muito amado. Então há a manifestação da pessoa do Pai ali, mas ao mesmo tempo há a manifestação do Espírito Santo que vem como uma pomba. E ali tem a manifestação do próprio Cristo que está sendo batizado. Então, vamos pedir que o Senhor nos auxilie nessa caminhada, que Ele envie seu Espírito, né, sempre para nos santificar, que possamos compreender um pouquinho sobre os seus mistérios de fé e permanecemos sempre na vossa igreja, né? Então vamos pedir a intercessão de Maria, ela que é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.